A modernidade facilitou muito a vida das pessoas em todos os sentidos, inclusive no espiritual. Podemos escolher o que ouvir e quem seguir, como se estivéssemos folheando um cardápio de restaurante. Porém, essa facilidade nos faz buscar aquilo que queremos e nem sempre o que precisamos. Por isso, queremos aqui fazer um alerta. Cuidado com os falsos profetas. Precisamos redobrar nossa atenção diante desse assunto, pois um falso profeta poderá gerar consequências incalculáveis na sua vida, como, por exemplo, fazer você perder dinheiro e bens materiais. Além disso, o mais importante é que um falso profeta é instrumento usado por Satanás, que nem sempre fará você ter prejuízos financeiros, mas devido a seus doces e falsos ensinos, fará com que muitos sejam destinados e lançados ao inferno por seguirem seus ensinamentos. Preste atenção, porque agora iremos listar as principais características de um falso profeta. E se você identificar apenas uma característica, fique longe dessa pessoa. Jesus falou: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Os falsos profetas normalmente buscam infiltrar-se no nosso meio, fingindo-se de ovelha. Com uma fala agradável aos nossos ouvidos, eles dizem o que queremos ouvir, normalmente nos estimulando a ficar na nossa zona de conforto, tirando o foco de Deus e colocando o foco em mim mesmo. Como o texto diz, eles fingem-se de ovelhas, mas não passam de lobos devoradores, que quando têm a oportunidade devido à influência que criaram sobre aqueles que os seguem, geram incontáveis prejuízos, alegando que estão agindo em nome de Deus. Se afaste desse tipo de pessoa. No versículo seguinte, Jesus nos traz outra marca de um falso profeta, afirmando que por meio dos seus frutos poderemos identificá-los. Ou seja, se uma pessoa prega preciosos ensinamentos, porém a sua vida é oposta à sua pregação, esse é um falso profeta. Fique atento a pessoas que falam uma coisa e vivem outra. Dizem como fazer o certo, mas estão envolvidas em esquemas de corrupção. Essas pessoas não passam de lobos devoradores. Outra característica é citada por Paulo. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Pessoas que formam divisões, gerando oposições entre irmãos, semeando discórdia, colocando dificuldades naquilo que a palavra ensina, não passam de falsos profetas. Paulo finaliza esse conselho afirmando que essas pessoas usam palavras suaves e a bajulação para enganar o coração dos ingênuos. Por isso, redobre sua atenção quando você ouve alguém que tenta suavizar o evangelho, mostrando um caminho fácil com palavras adocicadas de bajulação, colocando você em evidência e tirando o Cristo do foco. Cuidado, essa pessoa levará você à destruição. Outro alerta que Jesus nos trouxe foi: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Lembre-se dessas palavras de Jesus. Fazer sinais e maravilhas não são evidência de santidade. Muitas pessoas são enganadas pelos encantamentos de presenciar grandes sinais e maravilhas, a qual acreditam ser um milagre de Deus. A Bíblia é clara em nos afirmar que Satanás e seus demônios também têm poder para realizar essas façanhas. E assim fazem, enganando muitos. Precisamos analisar e distinguir se de fato o que presenciamos provém de Deus ou não, para não sermos enganados. João falou: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Pedro também nos traz conselhos sobre o assunto, dizendo:
No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Os falsos profetas não estão presentes apenas nos dias atuais, mas desde os tempos antigos eles já atuavam. A principal evidência de um falso profeta foi aqui destacado por Pedro, que é a introdução de heresias em seus ensinamentos. Conforme o texto aqui fala, elas são introduzidas secretamente, sem que muitos assim a percebam. Por isso, fuja de lugares com ensinos heréticos que contradizem o que a Bíblia nos ensina ou que acrescentam coisas além do que está na palavra. Pessoas que fazem isso visam o benefício próprio, negando a Deus, mas mesmo tendo um aparente benefício, o texto nos diz que, assim quem faz, está trazendo para si a destruição. O livro de Apocalipse faz referência de que surgirá um grande falso profeta, que enganará muitos com sinais e maravilhas, distorcendo totalmente os ensinos de Cristo, levando muitos à destruição eterna. Precisamos estar alertas. Não são apenas os falsos profetas que serão destinados ao inferno, mas também aqueles que seguem os seus ensinamentos. E se você encontrou uma característica dessas citadas em algum desses mestres, fique longe para não sofrer duras consequências. A melhor forma para não cairmos nessa armadilha é lendo a Bíblia, estudando e discernindo o que é verdade e o que é mentira. Paulo nos falou para sermos como os crentes de Bereia, que analisavam tudo o que ele mesmo falava, para ver se tinha algum fundamento. Além disso, mantenha-se em comunhão com Deus, persevere na oração e continue assistindo os nossos vídeos. Os nossos conteúdos sempre são baseados em estudos bíblicos, para dar a orientação certa a você. E você tem total liberdade para analisar tudo o que ensinamos aqui.